Oi, eu sou a Marta Saldanha, professora de inglês e fundadora da Marta Saldanha Idiomas. Este é o Além da Sala, um podcast sobre conversas e histórias com pessoas que foram além do óbvio, na vida, na carreira e nas escolhas. Aqui falaremos de educação, liderança e das habilidades que fazem diferença no mundo real, muito além da sala de aula. Quando alguém vai para uma cirurgia, geralmente escolhe o cirurgião, mas raramente pergunta quem será o anestesista. No episódio de hoje do Além da Sala, vamos falar sobre o profissional que garante a segurança quando o paciente está inconsciente. Atua em Belo Horizonte, vem também a Itabira e faz um fellow. Eu acho que vai ser uma entrevista super legal. Felipe, boa noite. Boa noite, Marta. Queria agradecer o convite. Todo mundo que conhece e convive com você sabe o prazer que é ter você por perto. Ah, que coisa boa. Obrigada, Felipe. Eu sou o Felipe. Eu sou filho do Miguel, da Maria, irmão do Luiz. Eu sou um jovem homem que tem muitos sonhos, muitos planos e que, além de tudo isso, sou médico, sou anestesiologista. Ué, que jeito bonito de se apresentar. Você tá parecendo bem mineiro, hein, Felipe? Mineiro? Não sou muito mineiro, não, porque eu nasci lá no Pará, sou filho de uma mineira. Você nasceu no Pará? Minha mãe é daqui de Senhora do Carmo, um distrito perto de Itabira, Uhum. e o meu pai é paraense lá de Belém. Meu pai veio fazer um estágio do curso dele de técnico em eletrotécnica em Itabira, quando ele estava trabalhando na Vale, na década de 80. Namorou minha mãe 45 dias, casaram e viveram uma história de amor de 31 anos que deu como frutos eu e meu irmão. Acredito que bons frutos, né? Com certeza, com certeza. E é isso, um pouquinho da nossa história. E você atua, então, em Belo Horizonte, como eu disse, e você vem também a Itabira, né? Sim, atualmente eu estou atuando basicamente em Belo Horizonte, 2 vezes por mês. Eu venho a Itabira, eu trabalho aqui pelo SUS, no Hospital Municipal Carlos Chagas. Eu faço principalmente avaliações pré-anestésicas e também faço sedações para os pacientes que serão submetidos a colonoscopias. Em Belo Horizonte eu sou anestesiologista geral, né? Eu faço todas as anestesias que acontecem no hospital. Eu tenho as minhas predileções, eu sou apaixonado pela anestesia pediátrica, eu amo a neuroanestesia, a anestesia para cirurgia torácica e trabalho muito com cirurgia plástica lá também. Então você faz todos os tipos de anestesia? Sim, é claro que a gente vai de acordo com o hospital que a gente trabalha. Então eu tenho os principais nichos, né? Eu trabalho muito com trauma, eu trabalho no Hospital Risoleta, trabalho muito com plástica, que tem 2 hospitais de plástica que eu trabalho em Belo Horizonte, e eu tenho também 2 hospitais que eu trabalho que tem muita anestesia pediátrica. E Felipe, por que o anestesista é tão fundamental durante uma cirurgia? A anestesia é uma especialidade linda, né? Mas é uma especialidade do silêncio, né? Atrás das cortinas, né? Porque ninguém conhece a gente, ninguém sabe quem é a gente e ninguém sabe qual é a nossa verdadeira responsabilidade, né? Quando eu entrei para ser anestesiologista, eu realmente entendi o que é ser responsável. Porque a partir do momento que você perde a consciência, igual você falou, a última pessoa para quem você vai olhar vai ser para mim. Então, ali eu vou te adormecer com seus medos, com suas ansiedades e com a sua esperança. Então eu acho que ali eu tenho toda a responsabilidade sobre você. E eu acho que o cirurgião, ele realmente gosta, né? Ele tá ali, ele vai fazer, ele quer fazer o melhor, mas a gente quer fazer de tudo para que ele faça o seu melhor e você ainda tenha o seu melhor desfecho. Porque a gente vai cuidar tanto do controle da dor, da consciência, mas de todos os sinais vitais. Então a gente vai mexer com o pulmão, com o coração, com o cérebro, só com órgãos nobres. Então eu acho que a anestesiologia é algo fantástico, assim, eu sou completamente apaixonado. Quem me conhece sabe disso. Sim, eu sei disso. E por isso que você está aqui. Eu acho que a gente tem que trazer profissionais que realmente amam o que fazem. E esses profissionais fazem diferença na vida da gente, né? A gente espera que sim, né? Felipe, quais são as principais decisões que você precisa tomar durante uma cirurgia? São várias decisões ao mesmo tempo, né? Então, primeiro a gente vai olhar o perfil do paciente, se ele tem alguma doença, se ele não tem.
como que é a parte do biotipo dele, porque através desse biotipo também eu vou definir, né, qual o tipo de técnica anestésica, para qual cirurgia eu vou anestesiar. Se eu for fazer uma anestesia para uma cirurgia torácica, para uma neurocirurgia, vai ser diferente do que para uma cirurgia estética plástica. Então, são diferentes formas, são diferentes nuances que a gente tem que pensar para cada paciente. A anestesia, cada dia mais, ela tem se tornado mais individualizada. Bem específica. Muito específica. Entendi. E existe risco zero em anestesia, Felipe? Não, eu acho que Não medicina existe? não é matemática, né? É claro que nos últimos anos a gente tem visto que a anestesiologia é a especialidade que mais trabalha com segurança do paciente, é que mais cresceu com segurança do paciente, que a gente mais tem investimentos em monitorização intraoperatória, né? Então o paciente ele fica muito bem olhado. A gente faz tudo isso para minimizar ao máximo, mas a gente não consegue, né? A gente consegue ver isso até pelos dados. Quando a gente classifica o paciente pela classificação do ASA, a gente vê que o paciente que é ASA 1, que é a classificação mais tranquila, ele tem 0,3% de ter efeito cardiovascular. Então, até o paciente Então, que todas as teoricamente... pessoas Todas as pessoas. têm algum risco. Com certeza, né? A gente... É uma cirurgia, né, Felipe? E a gente não é matemática, né? A gente tem várias coisas, né, que a gente não consegue tatear, a gente não consegue entender completamente pessoa para pessoa. A genética é diferente, as pessoas são diferentes. Então, nada é igual para as pessoas. Isso é muito importante ser dito. Sim. Porque às vezes a pessoa chega para mim para ser anestesiada e ela fala assim: ah, mas é só uma colonoscopia. Mas é só uma colonoscopia em você, que é uma paciente assim, que tem um biotipo assim, que é ótimo, que é favorável. Mas fulano é assim, biotipo não é favorável, não vai ser interessante, não seria a melhor técnica anestésica, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar, porque senão fica parecendo, e as pessoas tendem a colocar isso como se a anestesia fosse algo fácil. Sim. Né? E eu acho que estar um paciente inconsciente, entubado, né, nas suas mãos, realmente não é algo muito fácil, né, Marta? Sim. O Felipe, então, por isso tudo que você está falando, é muito importante que o paciente conheça o anestesista, ou você acha que o cirurgião mesmo pode escolher sem conhecimento do paciente? Bem, acho que é uma das coisas que a gente vai acabar caindo na conversa. Nos últimos anos, o Conselho Federal de Medicina ele instituiu a avaliação pré-anestésica, né? E a avaliação pré-anestésica ela é obrigada nas cirurgias eletivas, né? Que são as cirurgias que vão ser marcadas, que elas vão ser programadas. Essas cirurgias, elas têm que ser avaliadas pelo anestesiologista para minimizar ao máximo os eventos adversos. O cardiologista, quando você vai fazer o risco cirúrgico cardiológico, ele consegue minimizar os riscos cirúrgicos cardiológicos. Mas o que tem além disso para um anestesiologista? A gente vai avaliar, vamos supor, as vias aéreas de um paciente. Quando tudo dá errado, ou dependendo do tipo de técnica anestésica, a gente vai precisar intubar um paciente, por exemplo. Então, tem um paciente que tem um perfil para ter uma intubação fácil e tem um paciente que tem um perfil para uma intubação difícil. Isso você consegue saber na consulta? Sim, nós temos vários scores, nós temos vários padrões, né, morfológicos mesmo da pessoa que a gente consegue ver, como por exemplo uma lampate. Você pede para o paciente abrir a boca, pôr a língua para fora, e a partir do que você vê lá atrás da garganta do paciente, você consegue deduzir, isso um percentual, se o paciente é fácil ou não de intubar. Então você já vai preparado para isso. Exatamente. Imagina se você é uma paciente que tem uma intubação difícil, você vai preparado para o bloco. A chance de desfecho ruim é muito minimizada do que quando você chega numa urgência e vai te intubar e você não consegue. Ninguém sabe. É uma catástrofe, né, clínica, assim. Mas é claro que hoje, né, com a melhora da anestesiologia, os aparelhos, né, têm cada vez melhorado e a gente tem tido cada vez menos problema. Mas eles existem, né? E por isso nós instituímos vários protocolos, várias formas de minimizar isso, né? E que nem eu falei agora há pouco, a anestesia ela tem realmente investido muito na segurança do paciente. Isso é uma coisa que faz a gente ficar muito seguro também, né? Você citou que o Conselho Regional de Medicina, então, agora disse virou que uma lei, né? É uma lei. E isso, há pouco tempo, não era lei, né, Felipe? Não. Então, as pessoas que iam fazer cirurgia, elas iam ao cardiologista, faziam lá um eletro, alguma coisa, um exame geral,
e estava tudo bem. Agora, necessariamente, a pessoa tem que passar por um anestesista e um cardiologista também? Sim, é um questionamento, né? A pessoa já entra assim, não, mas eu não entendi porque que eu tenho que ter essa consulta, É né? interessante isso, porque eu acho que nem todo mundo sabe disso. Sim. Porque agora é necessário passar pelo anestesista. Sim. Qualquer cirurgia. E às vezes, passando por nós anestesiologistas e a gente vendo que é um paciente de baixo risco cardiovascular e a gente consegue ver os eventos anestesiológicos reduzidos, às vezes a gente não precisaria do cardiológico. Né? Então, agora o anestesista seria o principal antes de um Eu acredito que sim, mesmo porque nós que vamos manejar esse paciente, sim. né? Então, assim, o cardiologista, não desmerecendo o trabalho dele, que é um excelente profissional, ele está ali vendo a parte dele que é mais importante. E realmente os piores eventos, os piores desfechos cirúrgicos são os cardiovasculares, por isso a gente passa no risco cirúrgico. Mas nós temos outros eventos que podem ser prevenidos através da avaliação pré-anestésica. Entendi. Que interessante. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né, Felipe? Que elas precisam passar pelo anestesista. E este anestesista que faz esse pré-cirúrgico, que seria? Avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica. Ele vai ser o mesmo que estará presente na cirurgia? Não é uma obrigatoriedade. Sabe? Hoje a gente consegue trabalhar em alguns serviços que você consegue manter, às vezes, esse tipo de ligação, né? Quem fez avaliação pré-anestésica consegue fazer anestesia, mas não é a grande realidade do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, a gente é muito coeso, né? Nós fazemos parte de uma sociedade muito coesa, em que até mesmo há uma padronização do ensino do anestesiologista durante a residência médica, então a gente consegue confiar bastante no trabalho do colega, sabe? Então, pelo relatório do anestesista que atendeu o paciente, você já tem ali todas as informações que você precisa para fazer a cirurgia com segurança. Se eu for avaliar aqui você, por exemplo, então eu consigo ver que você tem um pescoço longo, eu consigo ver que sua distância externo-mento ela é maior que 12,5 centímetros, que aqui é maior que 6 centímetros, então a gente consegue ver que você é uma paciente que provavelmente tem uma intubação fácil e eu consigo colocar isso no papel para facilitar o trabalho do outro colega, né? Mesmo porque a minha avaliação, ela não impede a avaliação do anestesiologista dentro da sala cirúrgica. Então, os meus pacientes, eu estou falando agora do serviço do Felipe, ele chega com avaliação pré-anestésica, mas eu faço questão de fazer a minha avaliação pré-anestésica com ele dentro do Você dá uma checagem ali naqueles dados. Exatamente. Que bacana, então uma dupla checagem. Sim, e a dupla checagem, ela é, assim, institucionalizada mundialmente como uma das coisas que a gente faz para minimizar ao máximo os efeitos adversos. Seja ela na anestesia, seja ela para fazer uma transfusão de um hemoderivado, sangue, essas coisas. Então, a gente sempre vai fazer checagem de medicamentos, a gente sempre vai fazendo dupla checagem para evitar ao máximo os danos. Desculpa. Entendi. Felipe, como que é carregar essa responsabilidade de manter alguém estável enquanto ela está inconsciente? Como que você sente essa responsabilidade? Engraçado, eu acho que para responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história com a anestesiologia. Que bom, conta pra gente. Então, eu sou médico. Eu formei na universidade. Formei em clínica. Clínica primeiro, Eu fiz medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, depois eu fiz clínica médica no Hospital Luxemburgo, Hospital Oncológico, e depois eu vim fazer a anestesiologia. A anestesiologia, ela me escolheu, né? Eu terminei clínica médica, eu ia fazer terapia intensiva, e quando eu fui fazer terapia intensiva, eu falei assim, quem faz terapia intensiva faz anestesia e aumenta o campo de trabalho. Eu não tinha noção do que estava por vir, né? E de repente, eu me deparo com um paciente ansioso, cheio de medo, que traz toda a sua carga. Seja um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, seja um paciente que vem com uma doença que a cirurgia vai ser definidora da vida dele e ele entrega a vida dele na minha mão. Sim. Né? Que nem eu falei, a última pessoa que ele vai ver sou eu. Então, eu acho que é uma responsabilidade imensa, tanto do ponto de vista profissional, pessoal e até mesmo espiritual. Imagina você estar ali, você está se entregando e você coloca nas mãos de um profissional a sua vida. Né? Você tem que ter muita responsabilidade, você tem que ter muita compaixão e empatia com esse paciente, né? E a avaliação pré-anestésica que a gente estava falando agora, ela vem tentar fazer um elo com o anestesiologista, que a nossa relação às vezes está tão distante e de repente você se vê entregue nas mãos de um desconhecido. É muito legal, né? Eu acho que a avaliação pré-anestésica, ela faz um elo muito bacana com a nossa profissão, até mesmo para a gente reconquistar essa relação médico-paciente.
Sim, fortalecer a confiança do paciente na gente, né? E até mesmo para a gente ter um elo com o paciente, para a gente, é claro que a gente sempre faz isso, mas a gente sempre poder fazer cada vez mais por ele, né? Que é o grande foco nosso, né? Infelizmente, a anestesia, ela trabalha lado a lado com o cirurgião, às vezes o cirurgião escolhe o anestesiologista, essas sim, coisas, mas pelo menos para o Felipe, o verdadeiro foco para quem que eu estou dando o meu serviço é o paciente, sim, né? Eu acho que isso é a verdade. diferença. Com certeza. Ô, Felipe, o que que passa pela sua cabeça naquele momento crítico que está acontecendo, um momento crítico ali na cirurgia? O que que passa na sua cabeça? Porque você fica o tempo todo ao lado do paciente, né? Sim, é muito engraçado, né? Porque a gente tem uma formação tão longa, né? E a gente está tão acostumado a ter intercorrências que a gente aprende a ser tranquilo, né? A gente sabe que durante um ato cirúrgico, se acontece alguma intercorrência, se eu que sou o anestesiologista, se eu perder as estribeiras, o que Quem que vai vai ser da ajudar? cirurgia, né? Verdade. Quem que a gente vai confiar? É, Então, assim, eu acho que a gente está preparado para todas as catástrofes clínicas, né? Atualmente, eu sou instrutor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia de um curso que chama Suporte Avançado de Vida em Anestesiologia. que bacana. Obrigado. E esse curso, ele vem para prevenir mesmo as catástrofes anestesiológicas. Então, se acontecer com ela, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que deve fazer, tem que ser medular. Eu não tenho que parar para pensar. Não, eu tenho que saber fazer. Eu tenho que saber fazer. Anestesia não dá tempo de estudar, né? Assim, no estudar no intraoperatório, né? Fora do Naquele momento. Aí backstage a você gente tem que estudar estuda bastante. bastante. Então, assim, a gente tem que estar medular para a gente poder atuar na hora da emergência o mais rápido possível, né? Sim, porque as decisões são muito importantes se elas são feitas o mais rápido possível e Sim, mais assertivas tempo é possível. cérebro, tempo é coração, né? É, Então a gente tem que atuar da forma que a gente faça o melhor para o paciente e evitar o máximo os danos dele, né? Mesmo claro, quando ele já chega com os danos, né? é verdade. Você já sentiu medo durante uma cirurgia, Felipe? A, a gente se Em envolve relação à muito. cirurgia, no Então, a gente início. se envolve muito às vezes com algumas situações. Eu lembro que quando eu fiz residência e fiz o estágio de cardíaca pediátrica, eu fiz no Hospital de Santa Casa, que é um hospital que está no meu coração, né? Uma equipe muito bacana. Mas eu lembro que você pega uma criança muito grave e tira de uma mãe, e muitas vezes a gente não conseguia entregá-la viva, sabe? E isso foi muito difícil. Em alguns momentos eu tinha medo de fazer essa cirurgia, porque a gente já sabe quais são os pacientes que têm os piores desfechos, né? E eu acho Que que não tem existe. pouca chance de sobrevivência, né? Então, você já vai para a Sim, e já cirurgia tem. sabendo. E eu acho que não existe um elo maior do que mãe e filho, Sim, sabe? Então, assim, é uma coisa assim transcendente, uma coisa de Deus. E você tá ali no meio daquilo tudo, sabe? Então, eu acho que isso traz um pouquinho de ansiedade mesmo. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que a minha formação, ela me tornou um pouco mais seguro com relação a isso, porque a clínica médica foi no hospital oncológico, então é um hospital que você aprende a trabalhar, foi um grande step assim da minha formação médica, que a gente sai da Universidade de Medicina achando que a gente vai salvar o mundo. Aí você cai no hospital oncológico, aí você começa a perceber que muitas vezes melhor que salvar é da qualidade de morte. É morrer bem, do lado de quem ama, sem dor, sem sofrimento, sem falta de ar. E aí você reconstrói toda a sua vida, todos os seus valores, né? Pode difícil, engolir, não né? fica em É seco não. difícil. Mas aí você aprende a ser verdadeiramente médico, né? Médico tem que gostar de gente, Sim, tem que gostar de gente doente e carente. Então, a gente tem que estar aberto a isso, né? A gente está cheio de erros. E o Felipe não é perfeito, né? Mas eu tento acertar todos os dias. E com os meus pacientes eu tento acertar 2 vezes mais do que eu tentaria comigo mesmo, sabe? sim. Mas esse amor pela profissão que você demonstra, que você fala sobre ele, e a gente conhece os seus pacientes, sabe que é verdade, faz muita diferença na vida das pessoas. Ah, espero que faça. Eu acho que a medicina para o Felipe é um pouco clichê falar isso, talvez, mas é um pouco mais do que a minha profissão. Eu não vou ser mentiroso em falar que ela não me traz retorno financeiro. Traz retorno financeiro, mas traz retorno pessoal, traz retorno espiritual. Eu acho que você poder, de certa forma, mudar a vida de uma pessoa, isso não tem preço, né? A pessoa poder te agradecer por ter feito
Nada para ele. O que para você é nada, para ele é tudo, né? Porque ali você só está trabalhando, fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. E assim, é um contato, né? Uma presença, uma espiritualidade realmente muito elevada todos os momentos. Eu acho que a gente tem que fazer oração sempre, entrar no bloco espiritualizado, porque ali eu realmente espero e peço a Deus todos os dias para que eu seja instrumento dele, sabe? Para que eu faça realmente diferença na vida desses pacientes. Amém, que coisa bacana. Que bom. Amém, que assim seja. Para todos nós. Eu acho que a gente vai passando por um momento muito diferente agora na medicina, inúmeros médicos, né? E eu acho que eles vêm com uma ilusão, que a medicina está muito atrelada a dinheiro, né? Essa era uma pergunta que eu iria fazer para você. Já atropelei. Não tem problema, que tá indo bem. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que anestesiologia, o retorno é rápido. O que você tem a dizer sobre isso? O retorno financeiro é rápido. Bem, algumas coisas a dizer, né? Uhum. Primeiro que eu não desejo a medicina para ninguém, né? Porque eu faço medicina e sou realizado porque eu amo a medicina. Mas eu deixo de passar as festividades com a minha família, momentos especiais com a minha família. Eu deixo de dormir na minha casa, né? Eu deixo de fazer muita coisa para estar no hospital, para estar de plantão, para estar num ambiente insalubre. Então, eu acho que a pessoa que ela decide ser médica, dinheiro não pode ser a única motivação, né? Mesmo porque eu acho que nos próximos anos, dinheiro não vai ser a motivação, né? Não vai ser a realidade, já né, Felipe? não é, você vê que quando eu formei, né, eu tenho 11 anos de formado, eu saía da faculdade e as pessoas me ligavam para saber se eu podia trabalhar numa UPA. Hoje existem grupos de WhatsApp, as pessoas lutando para conseguir plantão. Eu que trabalho num grande centro, né, na região da Grande Belo Horizonte, que tem uma dificuldade enorme. E nós que somos especialistas, subespecialistas, ainda temos um mercado que eu não sei até quando a gente vai ter, né? Então, eu acho que colocar a medicina como uma parte apenas mercadológica seria, no mínimo, burro, né? Assim, não seria nada satisfatório. Porque eu realmente acho que a medicina é linda, a medicina é maravilhosa, a medicina traz felicidade para o Felipe, mas traz felicidade para o Felipe, que não vê a medicina somente como uma forma de ganhar dinheiro. Sim. Então, acho que isso tem... Assim, eu estou colocando meu exemplo, assim, eu tenho vários colegas médicos, inclusive aqui em Itabira, que pensam da mesma forma, né, que fazem a medicina por amor, mas a gente tem visto que essa parte mesmo financeira, ela vem só decaindo ao longo dos anos. Sim, é importante você falar isso, porque o número de faculdades de medicina, o número de alunos de medicina só cresce. E a gente percebe o quanto que as pessoas pensam nisso. Falam assim, eu quero ser médico porque eu vou ser bem pago. Mas é importante entender que é um sacrifício também. A medicina é uma profissão de sacrifício. E a gente vai vendo que tudo vai mudando, né, ao longo dos tempos. E há 17 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha um vestibular, eu tinha primeira e segunda etapa do FMG, eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais, então assim, foi super difícil, super concorrido, aquela coisa, todo mundo querendo fazer a faculdade que eu fiz, graças a Deus eu tive o privilégio de passar, assim, eu tive muito mérito, estudei muito, é claro, mas como que é difícil? Hoje, talvez com menos sacrifício a gente consegue entrar numa faculdade, né? Não na federal. Não na federal, mas a gente consegue com um pouquinho mais de facilidade entrar numa com certeza. faculdade. Hoje né? a demanda, a oferta de faculdades é muito grande. Assim, né? Então a pessoa consegue. E a pessoa, ela tá realmente ali brincando com os sonhos das pessoas, né? Vai abrindo inúmeras faculdades. E eu acho que isso não serve só para medicina, né? Se a gente for analisar a saúde como um todo, sabe, Marta? A enfermagem, a fisioterapia, que são profissões lindas, são profissões de doação. O que elas viraram ao longo dos últimos 30 anos? Eu acho que é para aí que nós estamos encaminhando, nós médicos, sabe? Há 30 anos atrás, um profissional de enfermagem, ele era tão respeitado, tinha um salário tão digno. Hoje a gente não consegue ver tanta dignidade para uma pessoa que se doa tanto pelo próximo, sabe? Eu acho que a gente que trabalha, né, com equipe multidisciplinar, a gente tem que saber valorizar as pessoas com quem a gente trabalha. E só a gente que trabalha com eles sabe o verdadeiro valor de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um TO, de todo mundo que trabalha ali no hospital em prol de um paciente. Sim. Felipe, você falou desse
dessa doação que você tem que ter sendo médico quando você deixa de passar o Natal com a sua família, você faz plantões e festividades, às vezes aniversário de uma pessoa querida, você não pode, você está de plantão. E como que você vê o impacto desses plantões longos, exaustivos na sua profissão? E como que a medicina lida com isso? Bem, eu acho que você já sabe, né? Eu tô num momento de transição de carreira, né? Até mesmo porque eu tenho repensado nisso. Plantão, a gente é novo ainda, a gente vai aguentando, mas ao longo dos tempos fica muito difícil, é extremamente exaustivo. Eu acho que o cansaço extremo, ele pode levar a mais erros, né? E às vezes a gente, por essa questão mercadológica, a gente acaba tentando um pouquinho além do que realmente seria o saudável para o paciente e para o profissional, né? Então acho Até que para a própria segurança dos dois, né? exatamente. E a gente vem vivendo um momento, né, pós-pandemia, em que há um adoecimento populacional e que toda saúde está adoecida. E a gente ainda se coloca esse tipo de trabalho, né, de condições de trabalho, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Porque tem dinheiro que não vem tão feliz, né, dessa forma, né? Eu acho que não é válido, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente quer trabalhar. Sim. Felipe, o que as pessoas deveriam entender sobre anestesia antes de entrar numa cirurgia? Bem, então, a anestesia eu acho que ela deve ser ligada à segurança. Eu acho que há anos atrás, em que a anestesia ela realmente era algo que estava melhorando, a gente via desfechos ruins. Mas hoje eu te pergunto abertamente, quantas pessoas você conhece que fizeram cirurgias e tiveram desfechos ruins, Marta? Eu, pessoalmente, Isso. acho que todo mundo foi bem. A gente é fulano de fulano de fulano. É difícil a gente falar, ou então a gente conhecer realmente uma pessoa. Então, ao longo dos anos, a anestesia é segurança, né? Então, eu acho que se você vai ser anestesiado, você tem que colocar na sua cabeça que você vai ser anestesiado primeiro por um médico. A população não sabe que anestesista é médico. Diariamente no bloco cirúrgico me perguntam onde faço curso técnico de medicina. Então, eu fiz 6 anos, juro. É algo assim peculiar, sabia né? que anestesista é médico. As pessoas, tem gente que Não, acha que anestesista a não é grande médico. maioria acha que não, sabe? Então, a gente tem uma formação médica, a gente tem uma especialidade médica. O anestesiologista, ele precisa praticamente de 9 anos. Eu, no meu caso, eu tive 11, né? Porque eu fiz a clínica médica antes para me tornar anestesiologista. E que bom, Mas, né? Porque eu acho quanto que... mais conhecimento... eu gosto muito da clínica médica e eu acho que é a especialidade que diz muito sobre o Felipe, porque eu gosto muito de relação médico-paciente. Eu acho que tá na cara nesse podcast que eu não paro de falar, né? Eu gosto de conversar, Felipe, eu gosto gente, de... é uma pessoa que gosta de conversar. E é uma pessoa, na verdade, é uma pessoa que gosta de gente. E eu gosto de Eu contato também gosto de humano, gente e eu acho bacana isso. né? Porque quem tem o prazer de ter aula com a Marta Saldanha sabe o prazer que é ter aula com a Marta Saldanha, né? Que eu acho que do livro eu só fiz 2 páginas até hoje. Gente, isso não tá no script, não, tá? Eu amo ela, juro. Eu amo você também. Então, eu vou contar uma coisa de Felipe. Felipe é assim, quando ele chega na escola, imagina o sol entrando na escola. É Felipe, ele conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, ele é uma alegria, é desse jeito. Por isso que eu acho que um tipo de gente, assim, um tipo de pessoa, assim, faz muita diferença na vida da gente. São seus olhos, Marta. Tô mais pra lua. Todo mundo gosta dele lá na escola e eu acho que com certeza onde você passa, você deixa esse rastro de alegria. Isso é muito que bom. A gente tenta, A gente né? tenta, né, Felipe? Felipe, agora eu gostaria que você me falasse se o paciente soubesse tudo que você faz durante uma cirurgia, ele ficaria mais tranquilo ou mais impressionado? Eu acho que vamos perguntar assim, dependendo da cirurgia, ele tá, ia ficar mais tranquilo. Eu acho que ele ficaria mais tranquilo, sim, né? Eu acho que você senta na mesa cirúrgica, a gente conversa com o paciente, depois deita. Aí a primeira coisa que você vê a gente fazendo por você é pegando uma veia, te monitorizando. Então você vê que a gente começa ali já sabendo como é que está seu coração, como é que está sua saturação. Então assim, desde o início até antes de dormir, porque depois que você dorme,
a gente coloca mais monitores para poder estar com você o tempo todo. E além de tudo isso, a gente tem que lembrar que o anestesiologista, ele é único para cada cirurgia e eu vou estar com você do início, meio até o fim da cirurgia. Que bacana então, isso, né? Então tem essa segurança, né, Felipe? A partir tem uma do pessoa momento ali que só você cuidando de fechar você. os olhos, eu sou seus olhos, seus ouvidos, eu vou estar ali por você. Se tiver intercorrência, quem vai lutar por você sou eu. Então, eu acho que a anestesia, ela é a segurança. Então, assim, eu vou estar na sala o tempo todo, integralmente, 100% do tempo, para que você possa fazer sua cirurgia em paz, para você atingir o melhor desfecho possível cirúrgico. Né? Eu acho que se o paciente souber disso, né, principalmente agora, agora não, né? Isso já é algo de mais tempo, mas o paciente saber que o anestesista ele é único, ele é para um procedimento só, isso eu acho que daria muita tranquilidade para o paciente. Ah, isso, com sabe? certeza. Eu acho que essa palavra que você diz de segurança é tão importante, porque eu não acho que alguém vai para uma cirurgia assim, tô tranquilo. Assim, pode estar tranquilo, mas tem aquele... Sim, segurança aquele e receio, individualidade, né? Porque não é 100% certeza que vai dar tudo certo. Então, você tem uma pessoa ali que está cuidando de você, enquanto você não pode cuidar de você. Exatamente. É bacana, né? E é muito legal. E engraçado que quando a gente olha os trabalhos, a gente vê que as intercorrências puramente anestésicas, elas são baixas. São baixas mesmo. A grande maioria são além da anestesia. Por exemplo, uma anafilaxia, isso é uma questão, uma condição do paciente, né? Então, vai fazer uma cirurgia, tem uma hemorragia. Isso não é da anestesia, isso é realmente cirúrgico. Mas quem vai manejar todas as intercorrências, de certa forma, vai ser a gente, claro, juntamente, por exemplo, numa hemorragia junto da cirurgia. Mas quem vai fazer transfusão de sangue, quem vai manejar hemodinamicamente vai ser a gente. Então, eu acho que a gente tem que pensar como segurança e individualidade. Sabe, eu acho que a anestesia, ela é para você. Eu vou desenhar ela para você, porque a Marta é assim, assim, assada, ela pode ser isso, isso e isso. Existe algo, Felipe, que o público em geral acredita sobre a anestesia que não é real? Muitas coisas, né? Você pode citar uma? É muito engraçado, assim, às vezes, porque quando a gente vai fazer a raquianestesia ou a peridural, às vezes o paciente ele chega tão estressado e fica assim, ai meu Deus, se eu mexer, eu vou ficar paraplégico. Gente, se a gente fosse fazer uma técnica anestésica que ia tornar as pessoas paraplégicas, não posso falar, estou nesse grupo aí. A gente não iria fazer esse tipo de... Mas dá medo, porque a agulha é aquela coisa gigante. Ela é grande, mas, por exemplo, se a gente vai fazer a hack, com o passar dos anos, a hack hoje, a agulha, ela é o que a gente chama de 27 gauges, né? Ela é da finura de um fio de cabelo, né? Então, a gente anestesia bem a pele, a gente consegue entrar a agulha e não ter um desconforto grande da paciente. A gente avalia também planos anatômicos, né? Existe uma linha que chama linha de Tufi, que vai entre as duas cristas ilíacas, e que é um ponto de segurança que você pode fazer a hack e que não vai ter lesão medular em adultos humanos, né? Então, assim, a gente fica bem tranquilo para fazer o procedimento. Então, é um procedimento tranquilo, a hack. Sim, porque eu acho que tem esse mito mesmo. Acho que eu já ouvi muitas pessoas falando, nossa, foi aquela agulha, vai que aquilo dá errado. E é muito engraçado também quando o paciente fala assim, nossa, eu morro de medo da anestesia geral. Nossa, mas essa é a frase que eu mais ouço. E a anestesia geral, para o Felipe, é a anestesia mais segura. É a mais segura? O paciente está na sua mão. Ele tem tudo. Ele está com a veia. Se for anestesia geral, por exemplo, uma vesícula, ele já está entubado. Então, você já está ali, está fazendo tudo. Inclusive, gente, todo mundo que faz cirurgia de vesícula por vídeo, ele é entubado. Então, assim, as pessoas acham que a intubação é um evento de CTI e que vai levar a óbito. E não, a intubação ela pode ser um procedimento eletivo, um procedimento bem feito, um procedimento que não leva desfechos ruins e que você com certeza conhece várias pessoas que já fizeram vesícula e que não tem, que é super normal. Então, na anestesia geral... Uma pequena cirurgia de vesícula, a pessoa é entubada? Sim, ela é entubada. Deus. Mas olha, é uma intubação num contexto diferente. Sim. Uma coisa, eu acho que a gente ficou muito assustado quando a gente fala de Covid, em que várias pessoas morreram durante o ato de intubação. Mas eram pessoas que estavam já em fase ativa de morte, né? Aqui a gente está falando de gente saudável. A Marta vai deitar na minha cama, eu vou fazer uma anestesia nela, ela vai acordar, ela nem lembra que estava com um tubo na boca. Então, assim, é uma outra perspectiva.
né? Eu acho que tem esse mito mesmo da anestesia geral, que as Não, pessoas mas têm pra medo. gente que é anestesista, é o melhor dos mundos, né? Você fica super tranquilo com anestesia geral, assim. Você sabe que o paciente tá na sua mão, ele tá tranquilo. E tem aquela coisa, eu já fiz cirurgia e eu lembro do anestesista falando assim comigo, não, eu estava tão nervosa, estava com tanto medo, e ele falou assim, não, agora eu não vou te dar o remédio. Eu falei assim, você já vai me anestesiar? Não, não vou não. Eu só vou pegar a sua veia. Foi a última coisa que eu ouvi ele falando. Ele disse que ia só pegar minha veia. Eu estava super nervosa, mas eu acho que ele pegou a veia e já... Eu acho que eu sou meio pilantra nisso, sabe? Eu acho que todo anestesista é. Ah, eu acho que Engana a gente na hora, porque eu a acho gente que está fazer essa ansiólise é muito bom. Imagina, você É vai lá, tipo, pega a veia e já, acabou. Né? Eu acho que isso é muito bom, é até um respeito com o paciente, dependendo do paciente, vale Você tá nervoso, muito né? a pena, né? Era o Eu meu acho caso. que ele Eu fica. tava bem nervosa. Ai, que medo. Não, não, eu só vou pegar a sua veia. Eu falei, Não, depois quando eu eu acordei, acabou. jamais faria isso com Não, você, então Marta. Você acha percebi que. que isso é um truque dos Ah, anestesistas. faz bem, eu acho que se há um consentimento, né? Você vai ali, faz sua avaliação pré-anestésica e tudo, você pega a veia e o paciente já dorme, eu acho que ele tem um estresse a menos na vida, né? Eu Sim, acho já que isso fica é muito bom. tranquilo, você já pode fazer tudo, colocar todas as coisas. Felipe, você morava aqui e depois você mudou para BH, você está trabalhando lá e está vindo aqui 2 vezes por semana, né? Isso, por mês. Desculpa, por mês. E você também faz um fellow em Belo Horizonte. Explica pra gente o que é fellow e a importância disso. Eu acho que antes de falar de fellow, a gente tem que ser grato a essa cidade linda e maravilhosa, né? Que é Itabira. Nossa cidade é muito bacana mesmo. Eu acho que Itabira abriu portas para mim inimagináveis. É um povo lindo, um povo que foi realmente abriu as portas, né, da cidade para mim. Eu consegui construir uma parte profissional e pessoal muito importante, uma coisa que tem muito sentido na minha vida, sabe? Eu sou muito grato a Itabira, vou continuar sendo grato. E é uma cidade que eu tenho um link que não acaba, né? Que mesmo estando em Belo Horizonte, mesmo trabalhando em Belo Horizonte todos os dias, eu ainda consigo vir 2 vezes por mês, porque é um elo que parece que não acaba. Eu me sinto ligado à cidade. Um muito obrigado aos O itabiranos, pessoal daqui né? gosta de você, por Obrigado. E eu amo a cidade, eu amo os itabiranos, eu amo a qualidade de vida que aqui pode dar pra gente. Aqui é uma cidade muito Sim. especial. Atualmente eu estou fazendo fellowship, é uma pós-graduação. Eu faço em clínica de dor e acupuntura. Voltei para casa, né? No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo dos últimos 2 anos, Marta já sabe muito bem, assim, o Felipe é uma pessoa de vários renascimentos. E um dos renascimentos dele foi do ponto de vista profissional. Eu tenho sentido muita falta de paciente. Eu tenho sentido muita falta dessa troca, desse elo, né, dessa relação médico-paciente. E trabalhar com dor crônica é poder voltar, né, para minha clínica médica, voltar a ter o consultório e, ao mesmo tempo, que a clínica de dor é uma subespecialidade da anestesiologia também, poder exercer a anestesia. Então, eu acho que eu vou conseguir ter um elo entre as duas coisas que eu acho muito importante na minha vida profissional. O contato mais próximo do paciente. A clínica de dor, eu vou mexer com os pacientes que têm dor crônica, seja esses pacientes que têm dor de coluna, dor de joelho, assim, não cirúrgicas, ou então que possa fazer procedimentos de dor, né, que a gente consegue fazer através da dor intervencionista. Pacientes que têm fibromialgia. Então, é tão comum hoje em dia, sim, né, Felipe? E o envelhecimento populacional, a gente vai ter cada vez mais dor. Né? E a gente quer envelhecer, eu quero envelhecer, você quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer com qualidade, a gente quer acordar e dormir bem, né? A dor, para o Felipe, além da questão profissional, é um elo pessoal. Não sei se você sabe, é uma questão pessoal minha, não me importa em dividir, mas o Felipe conviveu com uma dor de cabeça, uma cefaleia, durante 10 anos da vida. Eu sei o que é ter dor crônica, sim. Eu tenho um tumor cerebral benigno, ele já está em remissão, né? Eu vou fazer a última ressonância agora. Eu tenho fé que já sumiu, o tratamento é clínico. Mas ele me fazia uma dor de cabeça todos os dias, eu acordava e dormia com a dor. Então, a gente sabe que a dor, ela te mina de todas as formas. Ela te mina dos prazeres, ela te mina da esperança. E você poder ser um profissional que atua na qualidade de vida do paciente, poder tirar essa desesperança, poder melhorar a qualidade de vida, poder torná-la mais feliz, isso não tem preço.
né? E aí a gente volta na questão da medicina, que é muito além do que só dinheiro, né? Sim. Então, assim, é uma reconexão do Felipe. Então, eu estou começando, né, esse fellow agora, vai ser esse ano, é um E ano quanto de... tempo? É Um um ano? ano. Eu vou fazer tanto a clínica de dor, na UFMG é associado à acupuntura, e vou fazer dor intervencionista ao mesmo tempo, porque eu quero tanto atuar na parte clínica quanto na parte de intervenção, né, que são os pequenos procedimentos que podem levar a um desfecho melhor da dor crônica do paciente. Então você está dedicando para a parte profissional esse ano, não tirou para Sim, o dedicar. Felipe desse ano é o Felipe profissional. Eu acho que, aliás, o profissional tá desde quando eu passei na faculdade, É. né, que eu acho que eu não consigo parar. Mas eu acho que agora é uma virada de chave, é um momento diferente, né? E é um resgate do Felipe. E Né? você pensa em começar a atender como clínico de dor? Sim, Seria aqui em Itabira também? Seria bom. sim, A gente tem clínica de dor aqui, sim. Itabira? Algumas Acho que pessoas, né? nós temos alguns clínicos, sim, alguns médicos que estão atuando. Eu acho que a gente tem aqui o Márcio Fialho, Ah, que já sim, trabalha Márcio há muito Filhado. tempo. Há mais tempo, né? Eu acho que a Mariane está começando agora. Tem um outro colega, eu esqueci o nome, que também já atua. Eu pensaria sim, eu acho que Itabira, que nem eu te falei, eu tenho esse link que eu não consigo Uhum. me desfazer daqui. E tem demanda, né? Porque É Itabira na verdade, é um um polo de polo saúde, que né? atende, como diz o Alexandre, que esteve aqui, 26 municípios. 26 municípios. Então a gente vai ter demanda, tem profissional para tudo, né? Eu acho que quem é bom consegue se destacar. Com certeza. Então é uma coisa que não me traz nenhum tipo de medo. Eu acho que é uma forma também da gente mudar a vida da pessoa. Conviver com a dor, gente, é muito difícil. É muito difícil. Ela é extenuante, né? Ela te leva, ela te esgota ao máximo, né? Tira a esperança das pessoas, né? Exatamente, assim, esse sentimento de hopeless, sei lá, é muito triste, né? Eu acho que Sim. a gente realmente consegue atuar de uma forma muito... E quando você mexe com dor crônica, eu acho que o mais difícil ainda de você colocar para a grande maioria das doenças é que eu não vou te tratar 100% em grande maioria das vezes, mas eu vou te dar uma condição de vida que você vai ter uma qualidade melhor, Sim. né? Porque às vezes você está tão acostumado com uma dor neste nível que conviver com esse te traz tanta felicidade, vai estar tão bem, Já melhora que já tanto, melhora né? tanto. Né? Porque não é sempre que a gente vai conseguir 100%, nada é 100% na vida, né? Verdade. Felipe, você já mencionou, nós estamos falando de coisas pessoais aqui, em muitos posts na sua rede social, que você tem um carinho especial com crianças. O que muda para você quando o paciente é criança? Porque você anestesia Ai, crianças, né? isso vem desde a formação, né? Na faculdade, os 12 períodos, na faculdade nós temos pediatria. Então a gente já tem um elo ali. Eu sempre gostei de criança, sempre fui molecão, eu acho o máximo. E criança, ele vem sem julgamentos, ele gosta de você, ele vai lá, ele vem feliz, você consegue brincar, você consegue ludibriar. Eu acho que o ambiente fica leve. Trabalhar com criança é uma delícia, assim. Eu acho que eu nasci para trabalhar com crianças, as crianças gostam de mim, eu amo as crianças. E eu não sei nem, eu gosto tanto que eu não sei nem te explicar. Eu falo que eu formei há tanto tempo, até hoje eu sei os marcos do primeiro ano de vida da criança até hoje, de tanto que a gente gosta de criança. E isso é uma das coisas interessantes da anestesia, porque quando eu fui para a clínica médica, eu mexia só com adultos. E aí quando eu volto para anestesia, eu voltei para criança. Gente, isso foi um elo tão legal na minha vida, assim, Tem um foi peso emocional aí, Felipe? muito, é enorme. Como é que você tira uma criança de uma mãe e você devolve ela pior do que ela entrou? A responsabilidade é altíssima. Quando eu pego uma criança para anestesiar, eu falo isso para as mães, eu falo isso para os pais. Eu vou tratá-la como se fosse meu filho, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade enorme, né? E completamente desvalorizada, né? Ninguém quer fazer anestesia, ninguém gosta de fazer anestesia pediátrica, ninguém gosta de operar a criança. Mas tem uns doidos no meio do caminho e eu fiquei no meio dos doidos. Engraçado, eu já ouvi um anestesista falando isso. Falei, senhor Marta, eu faço anestesia tranquilamente, mas não me pede para fazer em criança, porque se tiver que entubar uma criança, eu não dou conta. Eu já ouvi Oh, anestesista falando isso, acredita? eu amo. É assim, eu acho que eu vou lá, eu faço o meu melhor, eu gosto da criança. A criança abriu a boca, chorou, você já pode devolver para a mãe, ela já tá bem, sabe? É ótimo, eu acho criança, assim, fantástica. Eu sou super apaixonado mesmo. O que você aprendeu com esses pacientes pediátricos que você leva para todos os pacientes? Tem alguma coisa Ai, específica assim? acho que leveza, né?
paciente pediátrico, ele traz muita leveza. Ele confia, né, Felipe? Sim, e ele redobra a sua responsabilidade, né? Porque se num paciente adulto você fica dentro de sala, com a criança, você quase fica dentro da criança, né? Assim, a criança tem pouca reserva, né? Então os desfechos podem ser rápidos, né? Se não forem atuados de uma forma instantânea mesmo. Então, criança é responsabilidade, mas criança é leveza, criança é um ambiente lúdico, é muita coisa interessante, assim, muita coisa que vem muito da essência do Felipe, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de anestesia pediátrica. A gente vê um brilho diferente de você quando fala de criança. Eu amo, assim, eu acho que um dos sonhos da minha vida também é ser pai, então, assim, eu amo crianças, assim, eu acho que é uma das coisas bem legais mesmo. Por que você acha, Felipe, a gente está terminando agora, por que você acha que o anestesista é pouco lembrado quando a cirurgia dá certo, mas ele é imediatamente lembrado quando ela não dá certo? Nossa, que pergunta difícil, hein, Marta? Não é? Você devia ter me falado antes de ter feito essa pergunta para eu ter pensado. Você tem ensaiado, né? Bem, eu acho que o grande problema, eu diria, a relação médico-paciente, sabe? Quando é um sucesso, nós somos a especialidade que fica por detrás dos panos. Sim. Ninguém lembra da gente, ninguém sabe quem é a gente. Fala sempre do cirurgião, né? E eu acho que para ser anestesista não dá para você querer ter holofote, não. Né? Para ser anestesista, você tem que gostar de medicina e tá tudo bem. Que bacana. Né? Mas a nossa relação médico-paciente minada nos torna vítima até mesmo dos demais profissionais médicos. Quando a gente não tem uma relação médico bem estabelecida, é muito fácil te culpar. Culpar o anestesista. Então, assim, olha, não, mas, por exemplo, às vezes a cirurgia foi fala que é um sucesso, né? Foi lá e fez uma cirurgia, mas entregou um paciente numa condição péssima no CTI. Aí fala, olha, a cirurgia foi um sucesso, agora tem que ver os próximos... Gente, o paciente ele foi tão espoliado na cirurgia, não estou criticando cirurgião. Sim. Mas como que você vai colocar aqui toda aquela resposta inflamatória, tudo? Mas assim, isso também vem muito do perfil. O médico anestesiologista, ele vai estar lá no fundinho. O cirurgião é girassol, né? Ele entra, ele vem, ele quer ser visto, ele quer holofote. Então, eu acho que até mesmo para ele entender a perda é difícil. Mas aí eu acho que a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que quando a gente tem desfecho ruim, é importante para a gente, anestesiologista, conversar com a família. Eu tendo a conversar com a família quando o desfecho é bom, imagina quando é ruim, né? Então eu acho que para a gente preservar a nossa especialidade, a gente tem que realmente aprender a ter relação médico-paciente fortalecida, né? Eu acho que isso é uma das coisas que aí a gente volta em tudo que a gente falou, volta na avaliação pré-anestésica, pré-operatória ali na mesa, e a gente volta no elo com o paciente, na visita pós-anestésica, depois que você faz a cirurgia, para você criar um elo e criar uma confiança com o paciente, até mesmo para acabar com essa cultura de que anestesia é medo. Gente, anestesia é segurança, anestesia é saber que vou ter um desfecho bom, sabe? A anestesia melhorou, sabe? Eu acho que a gente tem sim que estar cada vez mais tranquilo com relação à anestesia, tem que estar mais confiante com relação à anestesia e tem que tentar conhecer o nosso anestesiologista, sim. A avaliação pré-anestésica é fundamental e importante. Eu sou super fã, né? Eu que gosto de consultório, eu amo. Olha, vou falar a verdade, eu já mudei minha opinião sobre anestesia nesse podcast. Porque eu mesmo sendo sua amiga, eu sempre tive assim, medo de anestesia. Agora eu já tô que amizade estabelecida, bem feita, né? Ô Felipe, para finalizar, quero te fazer uma última pergunta. Se você pudesse dizer algo para alguém que tem medo de anestesia, o que você diria agora? Vamos supor, uma pessoa que pensa em fazer uma cirurgia, ou que vai fazer, ou que tem medo de anestesia igual eu tinha, tá? Agora eu já estou tranquila. Bem, quando eu vou fazer anestesia, eu mudo até o padrão de voz. Eu acho que a gente tem que ser empático de todas as formas possíveis, né? Eu acho que até no pequeno gesto, às vezes num pequeno toque, no tom de voz, eu acho isso é muito importante. A gente acolher um paciente é muito importante. E eu acho que essa é uma prática diária minha. Então eu tento acolher, eu tento trazer ele para próximo de mim, eu tento tirar essa ansiedade. E o que eu falei com você agora há pouco é
é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Olha, pode ficar tranquilo, eu vou estar do seu lado o tempo todo, eu vou ser seus olhos, eu vou ser seus ouvidos, eu vou estar aqui por você. Pode confiar por mim, tá? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é uma coisa interessante, eu acho que acolher o paciente é sempre a melhor opção. Então pode confiar. Pode, e pelo menos em mim pode. Sei, Sou bom de Felipe. propaganda. Felipe, muito obrigada pelo podcast, pela nossa conversa. Muito obrigada, eu achei que foi muito esclarecedor. É bom a gente conversar sobre isso, porque realmente o anestesista, ele fica fora do holofote, mas olha a importância do anestesista. Eu achei muito legal essa frase de falar, você tem uma pessoa cuidando de você quando você não pode cuidar de você. Você tem consciente, você está entregue. E um anestesista responsável, uma pessoa que ama a profissão, ela vai cuidar de você. E a gente só tem a agradecer, né, esse podcast, Além da Sala, pela oportunidade, né? A oportunidade de esclarecer, de poder falar as coisas e agradecer a sua sensibilidade, né, de poder abrir as portas pra gente. Você é sempre essa pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente... quem conhece, quem convive com a Marta, sabe o quão bom e quão belo é estar perto dela. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter contribuído para o seu podcast. Com certeza. Muito obrigada, Felipe. Obrigado a você. Eu sou a Marta Saldanha e esse foi mais um episódio do Além da Sala. Se essa conversa te fez refletir, compartilhar ou enxergar novas possibilidades, então ela cumpriu o papel dela. Obrigada, boa noite, see you, bye bye!